Fala, seus insolentes! Vamos aprender como preparar uma ISO Lite do Windows 11 para que você possa fazer uma instalação do Home, Pro ou qualquer outra edição sem Secure Boot, sem TPM, sem a obrigatoriedade de uma conta online, ou seja, com uma conta local, sem o maldito BitLocker sendo ativado automaticamente e sem bloatwares. Então, fill the screen! Primeiro, acesse o site ntlite.com. Você pode clicar aqui em cima ou aqui no botão Download. E escolhe a última versão lançada, que é essa aqui. Clique em Download, escolhe onde você quer baixar isso e manda salvar. E você vai precisar também da ISO do Windows 11. Se você quiser, vá lá no site oficial da Microsoft, que lá tem o download liberado de forma gratuita para quem quiser. Enfim, botão direito no NT-Lite, executar como administrador. Vai aparecer essa tela. Aceita os termos, clique em avançar e escolhe onde você quer instalar o NT-Lite. Eu vou marcar a opção para modo portátil, clique em avançar. Desmarca iniciar o NT-Lite, clique em concluir. Se você tiver algum antivírus na sua máquina, desative-o agora. Quando você desativar, o próprio Defender vai voltar a funcionar. Se você antes usava o Defender, tranquilo. Abre a tela dele, vem em proteção contra vírus e ameaças. Aqui embaixo, configurações de proteção contra vírus e ameaças. Clique em gerenciar configurações, desativa a proteção em tempo real. Se puder, desativa todo o resto também, para que o Defender não atrapalhe o funcionamento do próprio NT-Lite. Feito isso, você pode fechar a interface do Defender, vai lá na pasta onde você instalou o NT-Lite ou no próprio atalho que foi criado na sua área de trabalho, botão direito, executar como administrador. Vai aparecer essa tela para você escolher qual edição você vai utilizar, se vai ser a paga ou a gratuita. Como eu vou usar a gratuita, eu vou manter isso aqui do jeito que está e vou clicar em fechar. Desse jeito, o NT-Lite vai entrar em funcionamento como edição gratuita. E relaxa, é o que a gente precisa. Eu vou vir aqui nesses tracinhos, venho em configurações, eu vou mudar para o estilo claro para ficar mais fácil. Eu não quero fazer backup de pré-definições, nem fazer logo na imagem editada, e eu não quero verificar arquivos da imagem. Desmarca essas opções, clique em OK. A interface do NT-Lite vai ser reiniciada e agora podemos começar. Então, volta para o Explorer, vai lá na pasta onde você salvou a ISO do Windows 11, e no meu caso vai ser o Windows 11 25H2, a ISO atualizada em junho desse ano. Botão direito nela e extraia todo o seu conteúdo para uma pasta. Aqui eu utilizo o 7-Zip. Clico nesse botão, o 7-Zip vai extrair todo o conteúdo dessa ISO para uma pasta de mesmo nome. E esse procedimento não é obrigatório, é só para deixar tudo mais prático e mais rápido. Quando ele terminar, você pode fechar o Explorer, volta para o NT-Lite, clique em adicionar, pasta da imagem e vai lá na pasta onde você extraiu todo o conteúdo da ISO do Windows 11. Selecionar pasta e agora você pode dar 2 cliques na edição que você quiser. Para esse meu teste, eu vou usar o Windows 11 Home. 2 cliques nessa edição e aguardo. E enquanto o NT-Lite vai carregando a minha imagem de instalação do Windows 11, aproveita, já deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito e compartilha. Se você quiser, dá uma olhadinha nesse QR Code. É o meu LivePix, para você poder dar uma força para o canal e também me motivar. Quando a imagem for completamente carregada, você pode começar a brincar com a sua ISO. Aqui na esquerda do NT-Lite você vai ter um menu com as opções. A primeira é para você integrar atualizações. A segunda é para você integrar drives, a terceira é para fazer alterações de registro, a quarta são scripts e configurações pós-instalação. Isso aqui tudo é para você personalizar a sua instalação ao máximo. Mas eu vou focar apenas nas opções que vêm logo depois. Aqui na subcategoria Remover, primeiro vamos em Componentes. Vai aparecer um aviso, dá OK, e aqui você escolhe quais componentes você deseja remover. Eu não vou mexer nisso aqui agora, porque precisamos focar naquilo que você realmente está procurando. Então vamos embora para Configurações, Privacidade, e aqui você pode marcar algumas opções para que você não tenha aqueles aplicativos pré-instalados. Por exemplo, aplicativos OEM pré-instalados, desativa isso. Aplicativos pré-instalados, desativa também. E por aí vai. Agora vamos aqui para a parte de sistema. E o primeiro item que você vai querer modificar, desce um pouquinho, criptografia automática de dispositivos, que é o famoso BitLocker. Clica e desativa isso. Desse jeito, quando você fizer uma instalação do Windows 11 a partir dessa ISO que você está preparando, o seu HD não vai ser criptografado. Desce um pouco mais e aqui em requisitos de memória RAM, desativa. É o primeiro pré-requisito que a Microsoft impôs para a instalação do Windows 11. O segundo é o TPM e o Secure Boot. Desabilita também. O terceiro já vem desabilitado por padrão. Caso não esteja, desabilita.
Agora, desce mais um pouquinho e procura pela opção Suporte de configuração de conta de usuário local, que é o famoso Bypass NRO. É essa opção que vai garantir que você consiga fazer uma instalação do Windows 11, independente de qual for a edição, usando uma conta local, ou seja, sem a necessidade de você estar conectado na internet e logar com uma conta Microsoft. Para isso, clica nesse botão e ativa essa opção. Ou seja, você está ativando o suporte de configuração de conta de usuário local. E é basicamente isso que você precisa. Claro, isso aqui, galera, é o NT Lite, então você pode personalizar um monte de outras coisas. Mas aquilo que eu queria demonstrar é basicamente isso aqui. Então, com tudo pronto, clique em Aplicar. Em modo de salvamento, mantenha a primeira opção. Em formato de imagem, eu recomendo manter o padrão. Aqui embaixo, remover edições, marca isso. Desse jeito, tudo quanto é edição que não seja aquela que você selecionou, no meu caso o Home, todas as outras edições vão ser removidas da minha ISO. E por fim, clica no botãozinho Criar ISO. Agora escolhe o nome para essa ISO, então vamos supor, eu venho aqui em Sistemas Operacionais, onde tem a minha própria ISO oficial do Windows 11, seleciono ela e vou escolher um outro nome qualquer. No meu caso vai ser apenas Teste. Clico em Salvar e aqui em cima, clico em Processar. Vai aparecer essa pop-up, clique em Sim. E aqui que vai entrar o lance do Defender. Caso você não tenha desabilitado a proteção em tempo real do Defender, quando você clicasse no botão de processar, o próprio NT Lite iria te avisar que o Defender está ativado e que você precisaria desabilitá-lo, para evitar problemas, tá? Então já resolvemos isso. Mas, se você utiliza algum outro antivírus, é recomendável que você desative-o pelo menos momentaneamente até que você termine de executar o NT Lite, até que ele termine de preparar a sua ISO. E aqui tem mais um outro detalhe. Como essa edição do NT Lite é a gratuita, você não pode mandar processar e sair fora, esperando que quando você retornar para o PC, o NT Lite vai ter terminado e a sua ISO vai estar pronta. Não vai rolar isso, cara. Infelizmente, por ser a edição gratuita, ele vai ter uma limitação, que na verdade nem chega a ser uma limitação, mas é algo chato, que é o seguinte, no meio desses processos, ele vai parar, vai exibir uma pop-up e vai pedir para você confirmar mais uma vez. Caso você não esteja de frente para o PC e não confirme, ele vai ficar simplesmente parado naquela parte ali, esperando você confirmar. E ele vai ficar ali eternamente, tá? Por isso que eu falei, cara, não chega a ser uma limitação, né? Mas é uma parada bem chata. Seria muito mais prático se você mandasse processar e ele fosse até o fim. Na verdade, era assim antes, tá? Só que, de alguma versão para cá, eles introduziram esse, entre aspas, recurso novo. E eu imagino que isso aqui é para forçar a galera, ou pelo menos para lembrar a galera que existe uma versão paga que tem muito mais recursos e que não tem essa interrupção. Enfim, quando o NT Lite terminar tudo, você vai estar com uma ISO do Windows 11 modificada com as coisas que você aplicou aqui de alterações, sejam drivers, sejam configurações específicas, sejam recursos ou ferramentas ou softwares que você tenha removido, sejam os pré-requisitos que você desabilitou, seja o BitLocker que você também desabilitou. Enfim, cara, tudo que você tiver alterado nessa ISO com o NT Lite, a partir de agora, vão se tornar coisas permanentes, porque você literalmente fez as alterações direto na ISO. Diferente daquilo que você tem quando você prepara um pendrive para a instalação do Windows 11 usando o Rufus. E lembra que eu falei do lance do recurso Premium, daquele lembrete? Tá aqui a pop-up. E olha, cara, o desenvolvedor é bem maroto. Ele colocou logo no título da pop-up, recurso Premium. Pressione OK para continuar com a edição da próxima imagem. Esta mensagem é inexistente quando totalmente licenciado. A ação é totalmente automatizada. Enfim, né? Clique OK. E agora sim ele vai até o fim. Quando o NT Lite terminar, vai aparecer essa pop-up, clique em OK. Agora, volta aqui em Imagem. Aqui onde tem a edição que você selecionou, em cima vai ter a pasta onde tem essa edição. Clica na pasta com o botão direito e clique em Esquecer. Agora sim você pode clicar nas setinhas, nos tracinhos e clicar em Sair. E essa é a minha nova ISO do Windows 11 Home, sem TPM, sem Security Boot, sem criptografia automática, sem conta Microsoft, ou seja, usando uma conta local, e sem bloatwares, personalizada, enfim, uma ISO do Windows 11 um pouco mais limpa do que aquilo que a Microsoft disponibiliza. E agora que você preparou essa ISO, você pode sim utilizar o próprio Rufus para preparar o seu pendrive de boot para fazer a instalação do Windows 11 com essa ISO que nós criamos. Só que tem outra forma de fazer isso que talvez seja até mais interessante, porque, cara, assim,
O Rufus tem aquelas opções para você desabilitar Secret Boot, etc. Só que você já fez tudo isso direto na ISO. Ou seja, cara, a ISO que você tem agora já está toda configurada. Então não há necessidade de você perder um pendrive inteiro só para ter a instalação do Windows. Você pode ter um pendrive para fazer instalação de múltiplos sistemas operacionais e até ISOs de ferramentas técnicas. Tudo isso usando uma ferramenta de código livre chamada Ventoy. Quer aprender? Então dá uma olhada nesse card aqui. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como utilizar o Ventoy para preparar o pendrive multiboot definitivo. Valeu, galera. Tamo junto e até lá.